No vídeo de hoje vamos começar pela revisão de Geologia de 10º ano. Este conjunto de vídeos que vão aparecer no canal podem ser úteis quer para os alunos que estão a dar a matéria pela primeira vez e querem fazer uma revisão, ou para quem vai a exame nacional e precisa de fazer esta revisão. Estes vídeos o objetivo mesmo é isto, é só fazer revisão, portanto, se pretenderem uma explicação mais aprofundada da matéria, acredito que aqui no YouTube também conseguem encontrar vídeos mais indicados. Vamos começar pela Terra e os seus subsistemas em interação. Portanto, vamos começar por falar no conceito de sistema. Um sistema é, então, uma porção limitada do universo, portanto, ou seja, neste caso nós consideramos que o sistema contém todos os conjuntos que podem ser interrelacionados e nós geralmente classificamos os sistemas em isolados, fechados e abertos. Qual é a diferença entre estes três sistemas? Se nós olhamos aqui para baixo para estes três esquemas, o sistema isolado é aquele que não efetua qualquer tipo de troca com o meio envolvente, ou seja, não efetua nem trocas de energia, nem troca de matéria. Já o sistema fechado, há uma troca de energia, que é estas setinhas aqui a amarelo, mas não há troca de matéria. Já um sistema aberto efetua quer trocas de energia, quer trocas de matéria. Ao nível da natureza, portanto, não existem sistemas isolados. Relativamente a sistemas fechados, nós consideramos que a Terra é um sistema fechado, uma vez que, dadas as dimensões da Terra, as trocas de matéria com o seu universo são desprezáveis, dada a sua dimensão ser muito reduzida. E a Terra, na verdade, é constituída por 4 sistemas que são, na verdade, abertos, uma vez que estes sistemas estão em constante interação, que são eles a biosfera, a geosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Importante saber, então, porque é que, de facto, o sistema Terra pode, então, ser considerado um sistema fechado, e temos aqui 3 razões principais. A quantidade de matéria neste sistema é finita e limitada, quer isto dizer que os recursos naturais do nosso planeta são tudo o que temos na atualidade e para o futuro. Os materiais poluentes resultantes da atividade humana acumulam-se no interior do sistema com consequências potencialmente danosas. E terceiro, quando ocorrem alterações num dos subsistemas, as consequências dessas alterações podem afetar os outros subsistemas, pois estes são abertos, dinâmicos e interdependentes uns dos outros. Começando então por falar um bocadinho de cada subsistema, vamos começar aqui pela geosfera. A geosfera, em termos de classificação, olhando aqui por um bocadinho para o modelo da estrutura interna da Terra, nós estamos a ver aqui 2 tipos de modelo, mas falamos disso depois um bocadinho mais à frente. Ou seja, nós temos aqui a crosta que vai ser subdividida em crosta continental e crosta oceânica, e depois temos aqui o manto. No manto nós vamos encontrar aqui a litosfera, a astenosfera e a mesosfera. Depois temos o núcleo, e o núcleo depois, por sua vez, divide-se em núcleo interno e núcleo externo. Aqui já começa a aparecer algumas das características das diferentes camadas do manto, que vão ser importantes depois também na revisão do 11º, ou para quem vai dar para o 11º, devido a uma parte da matéria em que vai ser necessário perceber que há algumas alterações que ocorrem nas propagações de ondas sísmicas, que está derivado aqui da constituição destas 3 camadas. Mas no caso da litosfera, portanto, que é a camada que fica imediatamente abaixo da crosta, ela é sólida e rígida, e abaixo temos uma camada que também é sólida, mas é menos rígida, portanto é muito, muito viscosa, que conduz aqui a uma deslocação da litosfera. E por baixo da astenosfera temos a mesosfera, que também é sólida e muito viscosa. Portanto, aqui voltamos a pegar neste modelo, portanto, ou seja, há aqui a subdivisão em modelo físico e modelo químico. Em termos de modelo físico, estamos a falar do estado físico da matéria, portanto, as três divisões do manto
portanto a litosfera, a astenosfera e a mesosfera são sólidas, e depois quando passamos para o núcleo, ou seja, que também podem designá-lo por endosfera, o núcleo externo é líquido e o núcleo interno volta a ser sólido. Agora, o que é que acontece? A litosfera, ela comporta-se como um sólido, mas elástico, ou seja, tem aqui alguma elasticidade. A astenosfera é sólida, mas tem uma fração líquida e, portanto, um líquido com elevada viscosidade. A mesosfera também. Já os núcleos, portanto, o núcleo são ambos núcleos metálicos, mas no caso do núcleo externo tem um líquido de baixa viscosidade e no caso do núcleo interno ele é sólido e é um sólido elástico. Depois, passando aqui para o modelo químico. No modelo químico, nós já observamos a divisão da estrutura interna da Terra de outra forma. E acho que aqui isso é visível também nesta imagem, porque nós, no fundo, vamos subdividi-la em crosta, manto, núcleo. Tá bem? Ou seja, não há aquela subdivisão em o manto ser litosfera, astenosfera, mesosfera. E também não falamos aqui do núcleo ser subdividido em núcleo externo e núcleo interno. Ou seja, no modelo químico, nós estamos a pensar em termos de composição química só. Portanto, ou seja, nós vamos ter uma crosta que vamos subdividi-la em crosta oceânica e crosta continental, porque não são constituídos exatamente pelos mesmos elementos. Ou seja, a crosta oceânica é rica em silício, à semelhança da crosta continental, mas a crosta oceânica tem lá magnésio, enquanto que a crosta continental tem alumínio. Depois, no caso do manto, o manto é constituído por ferro e magnésio e o núcleo é constituído por ferro e níquel, está bem? Portanto, então nós temos para cima mais silício, para baixo mais ferro. Passando para a atmosfera. No caso da atmosfera, nós temos aqui algumas imagens que podem ajudar a descrever algumas coisas importantes, ou seja, no caso da atmosfera, aqui do lado esquerdo do nosso ecrã, temos aqui uma diferença entre o que era a atmosfera primitiva versus a atmosfera atual. Isto pode ser relevante para quê? Para nós percebermos a evolução. Ou seja, numa atmosfera primitiva, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma grande quantidade de nitrogênio, uma grande quantidade de dióxido de carbono e também de água. Portanto, podemos dizer que são os principais constituintes da atmosfera primitiva. No entanto, depois, devido a uma evolução biológica, nós começamos a perceber que continuamos aqui a manter ou seja, no fundo aqui a evolução biológica, ou seja, no sentido do aparecimento dos seres vivos fotossintéticos. O que é que vamos ver aqui? Há aqui um aumento significativo a nível da atmosfera, que eles até metem aqui, portanto, a questão dos animais e das plantas, também, portanto, há aqui um aumento do nitrogênio, e depois, reparem que há uma grande redução em termos de dióxido de carbono, mas há um aumento do oxigênio. Portanto, aqui os seres fotossintéticos, em que um dos subprodutos é o oxigênio. Agora, na atmosfera, à semelhança da geosfera, nós também temos aqui uma subdivisão. Portanto, nós temos a troposfera como sendo a camada mais próxima da superfície da Terra, depois temos a estratosfera, mesosfera e termosfera. À medida que nós vamos andando, ou seja, vamos subindo em altitude, vamos verificar que há uma redução na quantidade de matéria, tá bem? Portanto, ela vai ficando o ar vai ficando mais rarefeito. Portanto, o que é que acontece? Ou seja, se nós concentrarmos, isso está visível aqui, mas aqui apenas está a ser demonstrado estas duas primeiras camadas, a troposfera e a estratosfera, está bem? Portanto, mas à medida que nós vamos caminhando da troposfera para a termosfera, há uma redução da quantidade de partículas. Em termos de composição da atmosfera, ela, já tínhamos falado aqui, portanto, ela é rica em nitrogênio, rica em O2 e depois, a partir daí, tem outros gases que também estão presentes na atmosfera. Coloquei aqui duas questões que poderiam ser importantes para questões de resposta aberta. Portanto, referir duas mudanças significativas verificadas na composição da atmosfera terrestre desde o início da sua formação até à atualidade. Portanto, isso já falamos há um bocado, ou seja, há uma diminuição da quantidade de CO2,
a presença do O2 e de argon na atmosfera atual e ao desaparecimento do H2 e do amoníaco. Ou seja, eu não tinha falado destes pormenores, mas de facto, ou seja, vocês têm aqui o amoníaco e o H2 que estavam presentes na atmosfera primitiva e que aqui na atmosfera atual não existe. Explica a importância dos seres fotossintéticos na variação do CO2 atmosférico. Portanto, os seres que realizam a fotossíntese necessitam absorver o CO2 presente na atmosfera para que possam realizar este processo, o que vai fazer com que o CO2 venha a diminuir desde o aparecimento destes seres vivos. A outra questão aqui ainda relacionada com a atmosfera é, não podemos deixar de falar da camada de ozono e do efeito estufa. Acho esta imagem interessante porque o que nós vamos aqui observar é que, por isso nós temos a radiação ultravioleta proveniente, não é? Então, da radiação solar, por isso a camada de ozono vai filtrar parte dessa radiação ultravioleta, portanto, e que no fundo permite que haja vida na Terra. Depois, essa radiação, portanto, há aqui uma parte da radiação solar que se perde, ou seja, que é refletida na atmosfera, e depois há aqui uma parte da radiação que consegue atravessar e que é responsável, então, pelo aquecimento da superfície da Terra. Depois, o que é que vai acontecer aqui? O calor da própria superfície terrestre vai se dissipar, mas devido a ter aqui alguns gases com efeito de estufa, isso vai permitir que eles fiquem aprisionados, ou seja, que esse calor fique aprisionado e que mantenha uma temperatura ótima para a existência de vida na Terra. Portanto, só uma parte da radiação é que é devolvida para ou seja, que é devolvida novamente ao exterior.